Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. Sim, contratação confirmada, tá fazendo os exames médicos hoje e amanhã deve ser anunciado. A gente vai trazer muita informação aqui para você. A gente vai começar o vídeo aqui com o Vinícius Nicoletti, direto lá da Academia do Verdão, falando sobre toda a preparação para o jogo contra o Remo. Na sequência, a gente vai trazer aí o Paulo Massini falando sobre Danilo e Barbosa, mas para fechar o vídeo com o Bruno Vicari, com o André Hernan, trazendo essa informação em primeira mão. Alexander Barbosa está fazendo os exames hoje e provavelmente deve ser anunciado entre amanhã ou sábado. Então tem muita coisa para você acompanhar aqui no vídeo. Você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras? Acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. O Palmeiras, líder do seu grupo, líder do Brasileirão, e o Vinícius Nicoletti chega com as informações aqui pra gente também. Tudo bem, Vini? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você também, para os companheiros, fãs de esportes. Quinta-feira de folga para o Palmeiras, depois de retornar do jogo contra o Sporting Cristal pela Libertadores. A delegação chegou aqui na manhã da quarta-feira, já foi dispensada e também ganhou folga a equipe nesta quinta-feira. Por conta da sequência pesada de jogos, o Palmeiras fez 3 partidas em 7 dias. Isso foi fato de reclamação do técnico Abel Ferreira, reclamou demais essa sequência do Palmeiras, 3 jogos em 7 dias, mas agora vai ter um tempinho aí para descansar os jogadores e também se preparar para o próximo confronto contra o Remo em Belém do Pará. O jogo será domingo, fora de casa então, e o Palmeiras defendendo a liderança da competição e uma sequência de 14 jogos de invencibilidade. Desses 14 jogos, 7 fora de casa. O Palmeiras, aliás, é o melhor visitante do Brasileirão, 7 jogos fora de casa com 4 vitórias, 2 empates e perdeu apenas uma vez, 70% de aproveitamento. Fora o desempenho em campo, a diretoria também trabalha para fechar o primeiro reforço para o próximo semestre. Negociação já avançada com o zagueiro Barbosa, já está tudo encaminhado para a contratação do zagueiro. O Palmeiras vai pagar cerca de 20 milhões de reais e segue monitorando a situação do Barbosa no Campeonato Brasileiro, porque ele já tem 10 jogos, só pode fazer 12. O Botafogo tem mais 4 jogos até a parada da Copa. O Barbosa poderia entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro mais 2 vezes, mas isso deve acontecer, então o Palmeiras está monitorando e agora só definir quando vai pagar essa multa e o zagueiro quando chega também aqui na Academia de Futebol. Essa é a questão para o Palmeiras nos próximos dias e também, claro, o próximo confronto contra o Remo. Treinamento nesta sexta-feira, se preparando então para a sequência do Brasileirão, defendendo a liderança. Glaucia. Boa, Vini. Boa sequência de trabalho aí pra você. Bom, o Palmeiras avança pela contratação do Barbosa e ainda tá atrás do Danilo, é isso mesmo? O Danilo é um sonho distante do Palmeiras, tem outras circunstâncias que estão implícitas aí. O Danilo vai para a Copa do Mundo, o Danilo prefere voltar para a Europa, ele, staff, ele, se for negociado, quer voltar ao Palmeiras, gostaria de voltar, quer é demais, né? Se não sair lá e o Botafogo não quiser mais e os clubes entrarem num acordo, eu gostaria de jogar no Palmeiras novamente. Essa é a questão, ponto. Aí tem que ver se o Palmeiras vai vender alguém, se vai vender o Heitor, se vai vender mais alguém no meio do ano, porque não é 30 milhões de euros, 40, não é assim, cara. Sabe? Danilo, seleção brasileira e tal. E aí, a situação do Barbosa, cara, eu já ouvi algumas coisas assim, não, ele vai chegar, vem na janela. Falei, vamos esperar um pouco mais, não sei o quê, porque não precisa assinar. Não está assinado. Então tem divergência aí de quem vai pagar a comissão, para quem é que paga, quem que não paga. O Botafogo sinalizou que tudo bem, está fechado, mas quem vai assinar pelo Botafogo? Está fechado. Se o Textor voltar, ele aceita. Se for o pessoal do Clube Social lá que está administrando a SAF agora, por eles tudo bem, pela informação que eu tenho, pelo que li, inclusive do PVC. Então, assim, tem que esperar, não adianta ficar aqui, vai chegar, já contratou, espera um pouco, deve chegar, né? Mas precisa assinar e tal. O jogador fica numa situação muito difícil, né? Ele fica lá pisando em ovos. Não joga o brasileiro, ficou na arquibancada. Só que jogou ontem. O fato ontem, dele não jogar o brasileiro é o principal indicativo que ele vai sair. Mas ele, ao mesmo tempo, né, ele está
se arriscando. Jogou ontem contra o Racing. Se acontecer alguma coisa física e tal, né? Não tem negócio. Ele ainda não dá o negócio como sacramentado porque ele tá jogando. Isso mostra que ele não tá de sacanagem com o Botafogo. Não, né? não. Claramente não tá. Senão ele fala, quer saber, não quero mais jogar. Só quero ser transferido, pegar minha grana e acabou. Em tese ele vai, se essa coisa não evoluir completamente, se continuar nos mesmos termos, ele vai jogar a Copa do Brasil semana que vem pelo Botafogo também. Ele não joga as partidas do Brasileiro para não estourar a cota, né? Quem que o Palmeiras pega nesse fim de semana? Palmeiras joga contra o Remo em Belém do Pará. O Palmeiras chegou no comecinho da madrugada de ontem a São Paulo. Os jogadores foram liberados ontem e hoje. O Palmeiras se reapresenta amanhã para pensar no jogo contra o Remo. Bom, tem muita gente perguntando do Barbosa. Vamos antecipar um pouco o Barbosa. A gente deixa a projeção do jogo contra o Remo, inclusive com os palpites das criaturas aqui, para mais para frente. Barbosa, tem chance do negócio melar? Eu aprendi nessa vida, né, que enquanto não está assinado, às vezes até está assinado e os caras não vêm, né? Vocês se lembram do Martinútil? Eu me lembro, não esqueço não, tá? Então, cara, como é que está a situação do Barbosa, o Botafogo, a situação de insolvência que vive o Botafogo? Muita gente pede o Danilo também. Danilo joga demais, eu queria também, mas o Danilo vem com bons olhos, pelo que eu sei, o Palmeiras e o Brasil, mas se ele for para a Copa do Mundo, quem é que segura ele aqui, né? 40 milhões de euros é o que o Botafogo está cheirando no negócio. É muito dinheiro, não dá não. Fala aí, Latif, me conta. Massa. Primeiro, eu acho importante a gente falar sobre essa questão do Danilo, né? É um atleta que sempre aparece no radar, que o Palmeiras diz que sempre interessou desde o momento que ele partiu, mas sendo bem sincero, Massa, é muito baixa a chance do Danilo voltar para o Palmeiras. Eu vejo essa situação muito similar com a do Gabriel Jesus, que é um atleta que tem muita identificação com o clube, fala que ama, fala que um dia o sonho é voltar, mas isso não vai acontecer. E apesar da tentativa do Palmeiras na última janela, acho que foi só... Sabe aquela consulta quando você sabe que não vai comprar? Você só pergunta qual é que vai ser, quais são as condições, e aí o Botafogo respondeu que o Danilo não está à venda. Por 40 milhões é impossível para o Palmeiras, e apesar de essa história de Danilo prefere ficar no Palmeiras, se ficar no Brasil prefere ir para o Palmeiras, é um cenário muito difícil, porque o Danilo convocado, ele vai ser vendido para a Europa, o staff do jogador quer que ele volte para a Europa e que ele esteja um time de primeira prateleira do futebol europeu. Porque quando o Danilo foi para lá, ele foi para o Nottingham Forest, teve uma lesão e acabou não conseguindo ter uma sequência. Então o plano do Danilo está bem longe do Palmeiras. Hoje o plano dele é voltar para a Europa e essa convocação para a Copa pode certificar de que isso vai acontecer e o Botafogo vai ganhar mais dinheiro, né? É muito mais interessante vender para a Europa do que negociar com um rival direto. E sobre o Barbosa, né, que outra questão que tem pegado, o Palmeiras está muito tranquilo em relação a esse acordo. A informação que eu tenho é que não existe a possibilidade do negócio melar. Eu até li que o Palmeiras temia a história do Claudinho, né, que também tinha um aceno muito positivo, mas acabou não dando certo. Mas a informação que eu tenho é que o Barbosa será reforço do Palmeiras. O Botafogo já dá esse acordo como certo há quase um mês, né? Desde que começou a especular, o Botafogo já considerava essa venda concretizada, usa esse valor da venda do Barbosa como justificativa na justiça para pagar salários, então não tem nenhum grande mistério. A informação que eu tenho é que o Barbosa vai ser jogador do Palmeiras na próxima janela. E ainda tem chão, viu? O torcedor do Palmeiras sofre por antecedência. O Barbosa tem jogo para fazer no Botafogo e é mais a ansiedade do torcedor, porque entre Palmeiras e Botafogo, Palmeiras e Barbosa tá tudo certo. Muito bem. Aproveito para te perguntar, Olavier, e o Nino, vem junto ou parou? Olha, eu já falei, eu conto pro Latif, conto para você faz um tempo, todas as vezes que eu converso sobre... E eu ouvi desde dá para dar até a data. Na festa do Campeonato Paulista,
eu encontrei uma pessoa, como dizem por aí, uma pessoa do Palmeiras, uma pessoa ligada à diretoria do Palmeiras, um pouco mais mamada, e essa pessoa falou, não, o Nino já tá praticamente certo e tal. Mas falei, mas assinou? Não assinou, então não adianta, né? Tem que assinar. Aí de lá para cá eu tenho conversado, o Palmeiras tem mantido conversas com o Nino. Quando o Palmeiras acertou com o Barbosa, eu perguntei se o Nino já era. E não, vamos continuar conversando com o Nino, ainda queremos o Nino. Eles consideram que é uma negociação difícil muito por conta do pedido do Zenit, né? O time russo não sei exatamente quanto vai pedir, mas o Palmeiras tem ali um entendimento com o Nino de quanto que ele quer ganhar, de qual seria o projeto, tempo de contrato, essas coisas, para poder desenrolar. A gente tem que esperar o Russão terminar para o Palmeiras poder dar uma avançada. E aí a galera fica muito ansiosa, né? Muito... só vai abrir a janela depois da Copa. Então, calma, tá tudo certo, vai saber o que vai acontecer até lá, se de repente o Nino se machuca, se o Nino tem proposta de outro time da Europa. Nesse meio do caminho, o Palmeiras está de olho, mantendo conversas, mantendo aquele flerte diário, aquele flerte semanal, para quando chegar a hora do vamos ver se o Nino topa finalmente sentar na mesa com o Palmeiras para abrir uma boa garrafa de vinho. Então vamos lá, por falar em Palmeiras, olha só, Hernan, o Alexander Barbosa faz exames hoje lá no Rio de Janeiro. Opa! Os exames médicos solta hoje. Aí, solta. Opa, bomba de mercado, pô, solta. Cadê a bomba? Solta a bomba aí então, vai. Solta aí, Galindo. Não, só o som não. Aí, ó. Vamos ver. Solta a bomba. Então vamos lá, os exames médicos do Alexander Barbosa hoje no Rio de Janeiro. Você lembra que no começo da semana a gente falou que o Palmeiras aguardava até o final da semana para a realização dos exames e que tinha o jogo do Botafogo contra o Racing no meio de semana. Hoje cedo eu estava conversando com a Yasmin e a gente foi atrás do seguinte, e ontem o Botafogo tratou o jogo como uma despedida, porque o Barbosa ontem depois do jogo foi naquela de, olha, enquanto estou aqui sou jogador do Botafogo e me entrego 100%. Sim. E o Botafogo, mais cedo, a Yasmin conseguiu apurar, o Botafogo trata como um jogador do Botafogo porque ele ainda não assinou contrato com outro clube, apesar, claro, de ter essa negociação que todo mundo já sabe. Então, ele cumpriria normalmente a programação do Botafogo, incluindo, claro, se ele não assinar com nenhum outro clube, ele vai cumprir os jogos normalmente, os treinos e jogos normalmente. Mas aí a gente obteve também a informação de que os exames serão realizados ou já estão sendo realizados no Rio de Janeiro. E aí, claro, depois, se der tudo certo nos exames, os clubes já se acertaram, o Alexander Barbosa vai assinar contrato, tá? Então, entre hoje e amanhã, essa assinatura deve ser confirmada, porque os exames serão realizados hoje e até durante a tarde. Aí já deve ter a conclusão de todos os exames. Olha aí, notícia excelente. E emendando, não invalida a vinda do Nino. Aí é outra história e o Palmeiras... Que daqui a 2 semanas, ou daqui a 1 semana, melhor dizendo, o Palmeiras já vai ter uma noção se essa oferta de 15, que está sendo negociada com o Zenit, se ela vai se concretizar ou qual molde ela se concretiza. Uhum. Então, assim, é uma situação que o Palmeiras pode ter de uma tacada só, 2 reforços para a defesa. Ontem a torcida, Bruno Andrade, o Botafogo venceu o Racing, né? Mais uma vez o Danilo marcando, e aí é outra história também, né? Mas o Botafogo venceu, a torcida de novo pediu a permanência do Barbosa, ele na entrevista novamente foi muito respeitoso, e a gente tá vendo, não é, Bruno, que ele tá tendo muito cuidado, assim, claro, em não estragar a relação dele com a torcida do Botafogo, e ele tá certo nisso, né? Mas tudo indica mesmo que ele fazendo os exames hoje, depois deve assinar o contrato aí com o Palmeiras. Bruno. Eu sei que é difícil, né? Porque o torcedor quase sempre olha muito mais com o coração do que com a cabeça, mas se a gente entender a situação financeira do Botafogo, que é horrível, horripilante, o Botafogo arriscava perder o Barbosa de graça, sem custos. O Barbosa está sendo negociado com o Palmeiras. O Botafogo ainda encaixa 4 milhões de dólares por um jogador que daqui 1 mês e meio, 2 meses, podia assinar de graça com o Palmeiras. Então, no fundo, claro que é muito difícil, praticamente impossível o torcedor entender, mas o Barbosa também está ajudando o Botafogo com essa situação. Eu sei que é muito louco, pode parecer contraditório, se calhar vão cortar essa minha declaração e vão dizer etc, do Bruno Andrade, mas também tem esse lado.
O Botafogo, ou pelo menos o Barbosa, tem sido muito respeitoso com o Botafogo, da forma como tem lidado com a situação, para além da questão de deixar ali em caixa, primeiro, os títulos, né? Foi um cara que sempre entregou, a história fica marcada, a história tá lá, é um jogador vitorioso que vai ser guardado com carinho pelo botafoguense. Mas ao lado financeiro, outro jogador, por qualquer que seja o motivo, e também seria legítimo, poderia sair não deixando nem sequer um centavo, e o Barbosa vai deixar. O Galindo, a torcida trata de maneiras diferentes, né? A saída do Barbosa, se confirmada com o que aconteceu com o Marlon, a torcida do Botafogo. O Galindo tá falando que a torcida trata assim de maneira diferente, viu, Hernan? Essa saída aí do Barbosa, e acho que entende também muito o momento do clube, né? Acho que entende o lado do jogador também. Claro. Por mais que lamente, claro, que o jogador saia, né? E o próprio jogador, muitas vezes, você percebe assim que ele tá muito cheio de dedos, mas ao mesmo tempo ele não cria nenhuma expectativa para o torcedor do Botafogo. Ele está sendo extremamente profissional e ele está sendo correto e sincero nas suas declarações. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre o nosso Verdão e toda essa janela de contratações, né, cara? A gente tem muita expectativa sobre o Barbosa, sobre o Nino e, é claro, também sobre o Danilo. Só que, como foi falado, né, cara, o Danilo voltar hoje é muito difícil, cara. Vai sair muito caro. E se confirmando a convocação dele para a Copa, com a atuação dele na Copa, claro que ele deve jogar bem. A gente não sabe o Brasil em si, mas o Danilo em si deve jogar bem. Cara, vai bater nessa casa aí de 40 milhões. Só que, qual que é a esperança hoje do Danilo voltar? Porque eu não lembro agora o segundo clube. Eu sei que o Zenit mostrou interesse e o Danilo já descartou. Eu não estou lembrando o segundo clube lá de fora que não tem muita expressão. E como foi falado no vídeo, ele não quer voltar lá para fora para um clube meia boca, não. Ele quer voltar para um clube de primeira prateleira. Então, é claro que essa questão da saída, provavelmente lá para a Copa do Mundo, vai valorizar ele demais e vai dar muito mais visibilidade. Então, se tiver mais propostas, né, de clubes de primeira prateleira, aí a tendência é ele ir para lá. Mas com a realidade de hoje, com os dois clubes que fizeram, né, consulta para fazer proposta, mais o Palmeiras, ele ficaria no Palmeiras. Ele viria para o Palmeiras. Então, porque a vontade do jogador fala muito, né? Pesa muito, perdão. Então, assim, a única esperança é que outros clubes não ofereçam um valor alto para ele ir, que sejam de primeira prateleira. Se não for de primeira prateleira, ele não vai ir. Porque ele já fez isso, já foi lá para fora, acabou voltando, não teve tanta oportunidade. Então ele quer ir para um clube que ele vai jogar, que ele vai ser aproveitado e ele vai ter a visibilidade que ele merece, que ele é um jogadoraço. Isso é a verdade. Então, assim, a única esperança sobre o Danilo é essa, tá? Então a gente fica ainda no aguardo, até a Copa do Mundo, tem muita água para passar debaixo dessa ponte e vamos ver o que vai dar. Sobre o Barbosa, a gente trouxe aí o pessoal do Fala Fonte e o Bruno, né, Vicari, trouxe a informação que ele está fazendo os exames médicos hoje, nessa quinta-feira, dia 7/5. Então, cara, deve dar tudo certo, deve estar assinando, como você vê aqui na legenda do programa da ESPN, deve assinar amanhã com o Verdão, tudo certo com os exames médicos, e aí vamos aguardar o anúncio, né? Então, a gente espera que feche logo isso aí, né, cara? E pro Botafogo vai ser muito bom, né, cara? Já botou lá justificando que vai usar esse dinheiro para pagar salários. Então, assim, não tem muito o que dar errado, né? Claro que a gente já viu muita coisa, como o Massa falou, mas Barbosa, eu acredito que já vai ser jogador do Verdão e nesses próximos dias a gente vai ter essa confirmação. E o Nino, cara, depende tudo do Zenit, né?
Já tem essa proposta, já tem negociação com o staff do Nino, com o Nino, tudo acertado sobre o valor de salário, luvas, enfim. Depende do Zenit querer vender. Ah, depende dele ser campeão. Eu acho que não depende dele. Ele pode ser campeão e não querer desfazer. Ou ele pode perder e aí querer desfazer, ou também não querer desfazer para continuar com o time forte. Enfim, vai depender muito das ideias dos russos lá, que não é um negócio fácil de entender, né? Porque grana eles têm. Eles podem fazer a mesma coisa que eles fizeram com o Gerson. Comprou por 25, então venderam por 30. Então o Palmeiras já chegou numa oferta aí de 15 milhões. É o que chega a informação com o Hernan. Agora, se eles não quiserem vender, vão jogar lá para 20 e pouco. E aí, cara, para mim, o importante é garantir o Barbosa, que tá praticamente certo. E se der para vir o Nino, bem. Se não der, cara, acho que a gente vai estar bem servido. O Murilo tem melhorado. De vez em quando ainda dá uma vacilada, mas eu acho que a gente ficaria com a dupla de zaga de Gomes e Barbosa muito boa, tendo o Murilo e o Fux. Fux precisa ter mais casca, né? Mas a gente estaria bem servido de zagueiro. Agora, se chegar o Nino aí, cara, é briga aí pro Barbosa e Nino, ver quem vai ser o titular, ou então o Abel ir para aquele esquema de 3 zagueiros. Então, rapaziada, tem muita coisa para acontecer, mas a gente acredita aí na contratação do Barbosa logo, logo nos próximos dias. Então, quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda. Compartilha com a gente aí o seu comentário, tá? Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like que ajuda demais o canal. Se você puder hypar o vídeo, então, cara, é excepcional, porque quando você hypa, quando você deixa o like, você mostra para o YouTube que é um conteúdo legal, então o YouTube entrega muito mais esse vídeo, nosso canal, para toda a nossa nação alviverde. Valeu, rapaziada, grande abraço.